Ora, muito boa tarde a todos. Espero que todos me estejam a ouvir. Vamos então. Acho que é a primeira vez que alguém me chama por teacher. Vamos então cuidar aqui da nossa aula. Espero que tenham tido uma boa semana. As notícias em relação à pandemia parecem não ser animadoras. Estamos verdadeiramente e apenas nas mãos de Deus. Completamente. Aqui na Itália os casos já começaram a subir novamente, pessoal das férias, cada vez mais jovens, ainda que não estão em condições tão críticas. Contudo, as situações estão a começar a complicar, mas a nossa função é aquela de perseverar na fé. E lembrem-se sempre que nós somos filhos da esperança. Graças ao bom Deus. Somos filhos da esperança e no final é a mão de Deus que conserta os corações e também conserta a vida. Mas somos realmente filhos da esperança, porque é isso que nós celebramos na Assunção. E dito isto, vamos começar então com a presença de Maria no Novo Testamento. O que é que nós temos em relação à presença de Maria no Novo Testamento? Uma pergunta que, dos livros que já vos foram chegando, se alguém tiver a oportunidade, uma pergunta importante que deve ser respondida. Realmente existe uma espiritualidade mariana na Sagrada Escritura ou é um acrescento à espiritualidade cristã? Vamos descobrir. Iniciamos pedindo a bênção de Deus através das mãos de Maria, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoai-nos, Senhor, esta aula, todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Rainha, rogai por nós. E boa festa, boa festa. De certeza que vocês já foram ao site www.blogosmariológicos.org, já se inscreveram e já leram o artigo que escrevi sobre a fundamentação bíblica de Nossa Senhora Rainha. De certeza que todos já fizeram isso, porque quem não fizer, eu garanto-vos que o beixa-moscadelas no purgatório tem garantido, já não se safa. Depois serem de mais ou de menos, depende. Se vocês depois da aula, para aqueles que ainda não puderam ver, puderem então ir ver o nosso artigo sobre a fundamentação bíblica de Nossa Senhora Rainha. Certamente um artigo bem disposto para um site também ele bem disposto. Esta semana nós temos vindo sempre a crescer com o número de utentes, tem sido lindo a interação de todos uns com os outros, a fotografia de Nossa Senhora, a oração, a página do livro que vocês mais gostaram. Fazer rede, fazer comunidade de pessoas que cultivam o gosto pela Mariologia. É por isso que a Logos Mariológicos existe e existe enquanto comunidade, não enquanto uma aprendizagem passiva de alguém que fala e do outro que ouve. Entrem no site, entrem todos os dias, deem o vosso contributo, proponham-nos coisas, podem falar diretamente uns com os outros. É como se fosse um Facebook, se quiserem. É um Facebook dedicado à Mariologia. Espero que gostem e que visitem e que se inscrevam. Dito isto, começamos então com a nossa aula e então vamos ver os argumentos que nós vamos tratar. Vamos começar com o suposto silêncio de Paulo sobre Maria, porque nós, quando olhamos para o Novo Testamento, portanto, como comunidade de pesquisa e de formação Logos, a nossa pesquisa é uma pesquisa cronológica. O que é que significa? Que o Novo Testamento, como vocês conhecem, foi organizado por temas, não por ordem cronológica. Caso contrário, o primeiro livro do Novo Testamento deveria ser a primeira carta aos Tessalonicenses, que foi o primeiro escrito, tanto quanto nós tínhamos notícia, a ser escrito. Em vez disso, foi organizado por Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas, Apocalipse.
Assim sendo, na Mariologia, o normal é desmontar a forma habitual dos livros canónicos e colocá-los por ordem cronológica. Onde é que Maria apareceu? De um ponto de vista cronológico. Primeiro em Paulo, em Gálatas 4:4. Depois em Marcos. Depois em Mateus. Depois em Lucas. Atos dos Apóstolos. João. E depois no livro do Apocalipse, que pertence à tradição de São João. Essas são, portanto, as diferentes fações, os diferentes posicionamentos. Dito isto, assim que conseguimos explicar a nossa subdivisão, nós vamos procurar começar a responder a uma pergunta que é a pergunta central hoje, no século XXI, para a espiritualidade mariana. Existe uma espiritualidade cristã e colocamos em cima uma espiritualidade mariana completamente opcional, de gente devota, de gente ignorante, que não sabe nada de teologia, ou a Sagrada Escritura tem já as grandes linhas, as linhas mestras da espiritualidade mariana. Então, assim sendo, nesta aula, vamos descobrir estas linhas mestras para depois, nas próximas aulas, começarmos a aplicar estas mesmas linhas aos textos da Sagrada Escritura que não falam diretamente sobre Maria. Começamos então e partimos com o apóstolo São Paulo. Mas antes, vamos recordar aquilo que é o contributo de um grande biblista, ele foi meu professor, que fez o seu doutorado sobre o Magnificat em 1971 e recentemente foi reelaborado e fizeram uma segunda edição dessa tese de doutoramento. Escolheram 20 teses de doutoramento em Mariologia Bíblica e colocaram esta tese à disposição. Infelizmente, tudo em italiano. Já falamos sobre isso, a dificuldade da bibliografia. A Logos Mariológicos continua a trabalhar para promover bibliografia que seja, sobretudo, direta, muito direta. Quem já tem um livro já se apercebeu do estilo que nós estamos a utilizar. Bibliografia muito conclusiva, muito direta. A nós não nos interessa fazer um livro de 800 páginas com 1500 notas de rodapé que reenviam para outras obras, para outros autores. A nós, como editora, interessa-nos colocar diretamente à disposição as conclusões, o sumo, digamos assim, muito equilibrado, não ideológicos, muito equilibrado, de acordo com a Mariologia atual. Essa é a nossa vocação. Nós existimos graças a vocês que depositam a vossa confiança em nós. E acreditem que, para nós que estamos a nascer, se vocês não existissem, nós não poderíamos estar aqui. Portanto, desde já, de coração, o meu muito obrigado por nos darem a possibilidade de levar a Mariologia em língua portuguesa. Convidem os vossos amigos a entrar no site. O site, como vocês sabem, o registro é absolutamente gratuito. Entrem no site, compartilhem, vamos aumentar esta comunidade. Por enquanto, ainda não nos podemos conhecer pessoalmente, cada um de vocês, mas assim que passar a questão do Covid, já estamos a cozinhar uma forma da gente conseguir pessoalmente encontrar, fazer assim uma grande masterclass de Mariologia. Ainda não nos perguntem nada, que ainda não sabemos responder, mas estamos a tentar cozinhar aqui qualquer coisa para fazermos assim uma grande masterclass onde podemos interagir uns com os outros, conhecermos pessoalmente e deixar-nos inspirar, porque como dizia São Gregório Magno, se eu conhecer alguém que na Sagrada Escritura encontrou qualquer coisa que eu nunca me tinha apercebido, um novo significado, uma nova inspiração, eu mesmo me tornarei discípulo deste novo mestre. E com estas palavras de grande humildade de um grande santo, de um grande sábio da Igreja, vamos então ao outro sábio, mariólogo, biblista, quando ele tenta responder àquilo que é Maria na Sagrada Escritura. E diz assim: a Sagrada Escritura, contrariamente à literatura apócrifa e devocional, não se interessa diretamente da biografia e dos particulares da mãe de Jesus, apenas do seu significado e o seu papel dentro do desígnio da salvação.
Por isso mesmo, todos aqueles que queiram aprofundar biblicamente a doutrina mariana não o poderão fazer, senão através de uma profunda compreensão da história da salvação. O que é que isto significa? Quem quiser ignorar o papel de Maria na história da salvação nunca entrará nas profundidades dessa mesma história. Quem quiser ignorar a história da salvação e que se concentrar única e exclusivamente em conhecer Maria, nunca a conhecerá. Porque a partir do momento em que nós prescindimos da Sagrada Escritura, estamos a prescindir de Cristo, da obra da salvação e da sua Santíssima Mãe. E também não se entenderá a história da salvação sem um profundo conhecimento da Mãe do Redentor, unida com vínculos indissolúveis. Já vamos ver onde é que a Bíblia fala, onde é que exemplifica estes vínculos indissolúveis ao centro da história da salvação. Estatisticamente, os versículos que concernem a Mãe de Jesus não são numerosos, mas nem sequer poucos. De toda a forma, são textos estratégicos e de excepcional densidade. Estratégicos porque colocados nos momentos mais importantes da história da salvação, a encarnação, mistério pascal, Pentecostes, e de extraordinária densidade, enquanto vitalmente inseridos em tais mistérios, resultando em caminho para encontrar valores e significados. Valores e significados, fiquem com isto na memória, que vai ser o percurso que vamos iniciar já desde a próxima aula, que nos vai responder à questão que colocamos hoje. Para agora, vamos ficar apenas com a descrição dos 153 versículos sobre Maria presentes na Sagrada Escritura. E começamos então com o silêncio de Paulo. O silêncio de Paulo é paradoxal. De facto, São Paulo é o primeiro que escreve. Em todas as cartas de Paulo, que são tantas, é tanto o texto, fala diretamente apenas uma vez de Maria. Por sua vez, não nomeia Maria pelo nome, mas diz apenas, como está a vermelho, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, sujeito à lei. O que é que significa? Não vou entrar nos pormenores exegéticos, vamos apenas colocar aquilo que são, como dizer, as grandes linhas, as grandes nuances e concentrar-nos especificamente na questão mariana, para não discorrermos em tantas direções, com o risco depois de não encontrarmos um fio de prumo que nos leve em direção do conhecimento da Mãe do Redentor. Então, no epistolário paulino, Maria não aparece teologicamente descrita. Como eu já vos disse na aula anterior, a concentração cristológica de Paulo é aquela de apresentar o querigma. Isto é, querigma significa anúncio. O que é que Paulo anuncia? É a pergunta. Paulo, como ele é filho da comunidade do pós-Pentecostes, estou a entender? Portanto, a ressurreição de Jesus, ascensão, Pentecostes, nasce. Portanto, a igreja nasce. Cresce, testemunha, já vamos ver porquê. E então Paulo é filho destes testemunhos. Cai do cavalo, ouve Cristo a dizer Saulo, Saulo, porque me persegues. Ele de facto não viu, mas apenas ouviu. Então ele vai testemunhar que Cristo é vivo, porque ressuscitado, e este mistério pascal é a base de todo o anúncio e de toda a fundação da Igreja primitiva. De facto, Paulo não diz rigorosamente nada sobre a vida, vamos lhe chamar, pública de Maria. Mas também é verdade que não diz nada sobre a vida pública de Cristo. Nasceu aqui, foi para ali, cresceu ali, apresentação de Jesus no templo e por aí adiante, e os pais eram assim. Não diz nada. Porquê? Porque a primeira fase, reparem a cronologia tão importante, a primeira fase de desenvolvimento do cristianismo era aquela de testemunhar a morte e a ressurreição de Cristo.
A segunda fase do cristianismo, e vamos ver cronologicamente Marcos, Mateus, Lucas, até chegarmos à densidade teológica de João, os chamados sinóticos, portanto, Marcos, Mateus e Lucas são os evangelhos sinóticos, porque têm tanta coisa a ver uns com os outros, podemos colocá-lo em tabelas. Lucas diz assim, Marcos diz assim, mas mais ou menos são episódios semelhantes, contados de uma forma semelhante, daí a mesma ótica, não é? Sun óticas. O que é que acontece? Os sinóticos. Então, o que é que nós encontramos? Nós vemos que Paulo praticamente não fala de Maria. Muito bem. Praticamente não fala de Jesus no sentido da sua vida pública. Então, estamos em paralelo. Mas, se nós olharmos profundamente para estes textos, pergunta que se faz e depois os exegetas vão nos dar respostas. Existe uma Mariologia, uma pequena semente da Mariologia já a começar a germinar em Paulo? De facto, Paulo condensou e antecipou os desenvolvimentos presentes posteriores no Evangelho de Infância. Dogmaticamente, o texto, este que está aqui em cima, que eu vos mostrei, não vamos ter todo o tempo do mundo para o ver, Gálatas de 4:1 a 4:11, o que é que ele faz? Ele já coloca Maria como mãe de Jesus, que é Deus, portanto, a divina maternidade de Maria. Já começa aqui a aparecer. Para Jesus ser filho de Deus, Maria é virgem. Então nós temos a maternidade divina e temos a virgindade de Maria como garantia de que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, apenas deste texto, o que é que nós, sem forçar o texto, o que podemos dizer? Que esta mulher, nascida de mulher, título do primeiro livro que escrevi em português, e que muitos de vocês já receberam, e os que não receberam já vão receber, nascido de mulher está inserido num contexto do desígnio da vontade do Pai, porque Jesus encarna para fazer a vontade do Pai, está no texto, e isso acontece na plenitude dos tempos, que não tem a ver connosco, tem a ver com a vontade do Pai, porque a plenitude dos tempos não é cronológica, 1, 2, 3, 4, mas é cairológica, isto é, o Deus que dá quando decide, completando dessa forma os tempos. Então, o cristão não vagueia indefinidamente no tempo, o cristão caminha para o ápice do tempo, que é o menino e a sua mãe, o homem e a mulher, o Criador e a criatura. É para aí que nós caminhamos. É isso que está nos Evangelhos. Então, assim sendo, esta mulher está dentro de um contexto trinitário, seguido esta passagem, cristológico enquanto kenosis. O que é que significa a palavra kenosis? Despir-se, aniquilar-se, etc. Filipenses 2:6-11. Jesus não se leu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a sua condição de servo, fazendo semelhante aos homens até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome Filipenses 2:6-11. Então Jesus, sendo Deus, tornando-se homem, despe-se da sua divindade e Maria está dentro deste, vamos lhe chamar, processo. Manifestação, a palavra mais correta. Maria está também, se vocês olharem para o texto, inserida como aquela que, dizendo sim à encarnação, permite que existam filhos do Filho, herdeiros da graça de Deus. Somos nós, os filhos da esperança. Mais ainda, é a encarnação que salva e que liberta da escravidão da lei. Então Maria é a garantia da liberdade dos filhos de Deus. Sem forçar o texto, tudo isto está contido naquela passagem nascido de mulher. Mas são apenas alguns toquezinhos que nós damos agora nestes textos. Claro que para depois aprofundar isto,
mais possível e ao longo dos tempos vamos ter necessariamente que ver texto por texto, a partir do original grego. Não tenham medo. Já agora, eu não sei ler grego, eu não posso fazer. Não se preocupem. A gente tem sempre, como é óbvio, podemos citar no original, mas em baixo temos logo a nossa tradução e também transliteração. Digam que não seria bom aos vossos amigos dizer: eu sei a palavra, eu sei a frase que o anjo disse a Nossa Senhora quando entrou em Nazaré. Não é? Como eu vos disse na aula anterior, o Kaire, que caritomeneo curios metasu. Não é? Imaginem vocês a rezarem o terço e de repente vos sair a oração original no grego. Somos cultores de Mariologia, tudo é possível. Por que não? Seria bonito, não era? Então, vamos continuar então. Vamos passar para Marcos. Portanto, o primeiro evangelho a ser escrito, cronologicamente falando. O que é que nós temos aqui? Temos aquela passagem que alguns dizem o versículo anti-mariano de Marcos. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ou, numa linguagem muito pobre, que Jesus não gosta de Nossa Senhora. Vamos utilizar assim esta expressão. Vamos ver o que é que significa. O porquê deste versículo e deste versículo forte. E o que é que significa polémica anti-judaica. Ora, vamos colocar um pressuposto. A intenção sinótica, portanto, dos três evangelhos, é sempre uma intenção positiva em relação à família de Jesus. Porque se a família de Jesus se funda pela fé, a família natural de Jesus, se tem fé, então pertence à grande família do Reino de Deus. Estão a entender? Não está colocado fora ninguém. Está a dizer que a pertença à família do Reino de Deus é através da fé e não do sangue. Portanto, não se trata de um gesto antimariano, pelo simples facto que não é uma passagem mariana, mas ocupa-se da relação entre mãe e os irmãos, quando dizemos, novamente, quando a Sagrada Escritura diz irmãos, está a dizer os parentes de Jesus. Toda a patrística, desde o século II, quando foi comentar estes versículos, foi unânime a dizer os parentes de Jesus. Eu já vos digo isto porque depois vem sempre aquela mesma pergunta, mas são os irmãos, então Nossa Senhora não é virgem, etc, etc. E se vocês eventualmente quiserem responder a alguns, os pais da Reforma, Calvino, Zwinglio, Lutero, nunca colocaram em causa nos seus escritos a perpétua virgindade de Maria. Já fica dito, podem escrever na internet, o que quiserem. Eles nunca colocaram em causa a perpétua virgindade de Maria. Já ficamos de pé assente em relação às coisas. Ora, vamos então voltar para a Sagrada Escritura para não entrar em ideologias que teologia não é. Interpretações polémicas e redutivas normalmente são superficiais, porque a única condição para fazer parte da família de Jesus é fazer a vontade do Pai. Nós somos filhos no Filho porque fazemos a vontade do Pai. Então a família de Jesus, esta passagem que coloca fora o grau de parentesco, ou interrompe ou completa aquilo que é a promessa de Deus no Antigo Testamento da descendência abrâmica. Isto é, quem será salvo? Os descendentes de Abraão. O que é que Jesus diz? Quem será salvo? Aliás, até a samaritana que diz isto. Aqueles que adoram... Aliás, é Jesus que diz isto em respondendo à samaritana. O meu Pai quer adoradores em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Deus pede a Maria que acredite. E tudo acontece. Porque ela acreditou. Jesus pede aos seus parentes, pede à sua mãe, que acredite.
Jesus não refuta a mãe e os parentes. Fala de uma nova família, da família escatológica. Ora bem, escatológica é um palavrão. Vamos tentar, cada vez que pensem estas palavras, eu vou repetindo várias vezes o que é que elas significam para começarem a entrar este vocabulário. Eschaton, em grego, significa as últimas coisas. Então, Jesus instaura no tempo uma coisa que começa, que é o reino de Deus, mas que ainda não está completa. O reino de Deus vai se completar a partir do momento da vinda gloriosa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que virá para julgar vivos e mortos e instaurar os novos céus e a nova terra. Isto é o que nós dizemos no credo, na Eucaristia, todos os domingos. Esta é a base da dogmática, é a base da nossa fé. Então, este tempo que há de vir, que já veio, mas que ainda não se completou, chamado já, mas ainda não, chamamos a isto a tensão escatológica. Estou a entender tensão? É, mas não é. Então, nós, mesmo sendo batizados, somos marcados pelo pecado, pela debilidade. E como diz São Paulo, não fazemos o bem que queremos, mas o mal que não queremos. A nós e aos outros. Faz parte. Então, a nova família escatológica pertence ao mundo que começou a mudar e se concretizará na vinda gloriosa de Cristo. É universal, espiritual, ilimitada e a única condição para entrar é fazer a vontade do Pai. Estão a entender onde é que o Papa Francisco vai buscar a questão, a famosa questão polemizada até ao extremo da Amoris Laetitia, que repreende familiares consórcio de São João Paulo II, 22? Quantos podem fazer a vontade do Pai todos os dias e serem colocados de lado? O absoluto do reino implica deixar tudo para se dedicar à missão, inaugurando a família escatológica, já expliquei o que era, que seguindo o Evangelho de Marcos, inicia com os discípulos que o seguem e posteriormente se alarga para os familiares dos discípulos. Segunda passagem. Não é este o filho de Maria? Não é ele o carpinteiro? E as suas irmãs, os seus irmãos não andam aqui no meio de nós? Jesus, nesta passagem, completa prodígios, cura pessoas, profetiza, se quisermos, que era a fórmula que eles estavam habituados. Mas eles não conseguem ver. Os sinais eram evidentes à sua frente. Diz, versículo 6, ele se admirava da incredulidade deles. Não é que Jesus fosse contra os habitantes de Nazaré, ou os habitantes de Nazaré fossem contra Jesus. Mas não interessava quanto pudesse acontecer à sua frente, aos seus olhos. Porque eles não acreditavam. Porque eles escolheram o Messias que queriam. O Messias vai ser assim, 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 assim. E Jesus não era assim, 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 logo. Não é este filho carpinteiro de Maria que ele está para aqui a dizer. É o que está aqui no texto. Mas o que é que isto tem a ver com o filho de Maria? Porquê é que não foi colocado o filho de José? Há algumas tradições, sabemos hoje que não correspondem àquilo que era a cultura da época, nem à exegese, diriam que Jesus já não tinha pai, só tinha mãe, Maria era viúva, então é por isso que aparece filho de Maria. Esta interpretação, hoje nós sabemos que não é correta. Não vos vou agora explicar ponto por ponto porque é que não é correta, mas não é correta. Relembremos que a mulher na cultura hebraica da época tem um papel absolutamente marginal. Se ela visse um crime acontecer à frente dos olhos dela, o seu testemunho no tribunal não era válido. Estão a imaginar o que é que significava a mulher. Então, Marcos, mesmo para chocar, digamos assim, o leitor, vai ligar a verdade sobre Jesus a Maria.
o Filho de Maria. Estão a entender a fortaleza destas palavras à medida que nós vamos entrando na profundidade dos textos? Ser filho de Maria faz parte do segredo messiânico de Marcos. O que é o segredo messiânico, Daniel? Funciona assim. O Messias havia de vir. Jesus não aparece e diz: olá, eu sou o Messias, adorai-me. Jesus não faz isto. O Evangelho de Marcos é como um tirar o véu através daquilo que Cristo fez e foi, tirar um véu para a verdadeira fé, vendo, reconhecendo, um processo de reconhecimento nele como Messias. Esta é toda a sua passagem. Os irmãos Jesus são parentes em segundo grau. Já no século II, São Jerónimo respondia a um senhor. Já no século II nós encontramos, seja a afirmação da perpétua virgindade de Maria. São Jerónimo, que é do século IV, já respondia a um escritor romano quando falava: pois bem, então, sobre os irmãos de Jesus, como é que não é? Portanto, já no século IV se respondem a estas perguntas, sempre a mesma explicação. Mas, como alguém dizia, a ignorância é atrevida. Continuamos o nosso percurso de uma identidade messiânica que não foi reconhecida pelos seus contemporâneos em Nazaré, mas que, ou melhor, da qual Maria está já ligada. E chegamos então a Mateus. Em Mateus, nós temos 2 capítulos que vocês conhecem à memória, não há quase necessidade de colocar aqui os textos. De qualquer das formas, os textos foram colocados no livro Nascido de Mulher. Certamente alguns de vocês já o começaram a ler. Outros interrogam-se porque é que as aulas não são decalcadas do livro. Porque são 2 coisas diferentes. O livro é feito de conclusões para uma leitura direta daquilo que é a espiritualidade mariana. As aulas não são ler o livro, as aulas são entender como é que chegamos às conclusões do livro. Estão a entender a diferença? Não se pode fazer as aulas sem o livro e não se pode ler o livro sem as aulas, ainda que, claro está, depois no futuro existirão pessoas que não assistiram a estas aulas e gostarão de saber e por aí adiante, mas isso depois vocês vão acompanhando o site da Logos Mariológicos e tenho a certeza que vocês depois lá vão encontrar como é que alguém que chegou, entre aspas, atrasado ao nosso processo de conhecimento mariológico, comunidade de aprendimento mariológica, como é que essa pessoa pode ainda correr para chegar e para poder fazer os próximos cursos. Então, qual é a estrutura que nós temos? Temos a genealogia, temos o anúncio, a perseguição de Herodes. Vocês conhecem a genealogia, não é? David gerou tal, que gerou tal, que gerou tal, que gerou tal, e Maria, que gerou Jesus. O anúncio, Maria por obra do Espírito Santo, etc. A perseguição de Herodes é a visita dos magos que vêm do Oriente, que dizem: Herodes, viemos visitar o rei dos judeus que nasceu. E Herodes: ai sim, muito bem, então digam lá onde é que é, depois vocês visitem e digam onde é que ele está. E justamente os magos foram-no visitar, mas depois, quando se foram embora, não passaram por Herodes. Herodes completou a tragédia dos inocentes, eles fugiram para o Egito e depois regressam aonde? A Nazaré. Já conhecem estas passagens, a gente lê tantas vezes na liturgia. E Maria diz tudo, Daniel? Maria é, segundo a genealogia, a mãe do descendente de Davi. Agora reparemos. Quem é que garante a descendência de uma casa? As famílias eram patriarcais. Então é o pai, José, da descendência de Davi. O Messias nasce da descendência de Davi. O Messias queria governar, o Messias rei. Então, Maria coloca-se como a mãe do descendente de Davi. Por obra do Espírito, gera o Emanuel. Já vos falei do gerado, não criado. Esta maternidade, já vamos ver de onde é que vem, cumpre esta profecia do Emanuel. A Virgem conceberá, Isaías 7,14, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Então, a expressão de bênção e da fidelidade de Deus
encontram na figura de Maria esta constante presença de Deus. E existe uma relação com Jesus, uma relação com Maria. E uma relação entre ambos. Porquê? Porque quando os reis magos encontram, quando os pastores, eles vão encontrar o menino e a sua mãe. O menino e a sua mãe. Alguns dizem, pobre São José que foi colocado de lado. No grande mosaico da salvação de Deus, nós somos apenas uma pequena peça que fazemos a nossa parte. E Deus, como o grande que compõe este mosaico, lá sabe onde nos há de colocar, quando nos há de colocar, e às vezes é uma peça principal para fazer completar uma grande imagem. Então a mãe é indissociável do menino, vive com ele todos os acontecimentos nestes 2 capítulos. Novamente, o objetivo é a identidade, a origem, a missão do menino. Quando os magos chegam, eles vêm visitar quem? O rei dos judeus. Então, assim sendo, se eles vêm visitar o rei dos judeus, quem é que é mãe do rei dos judeus? É Maria. Então, São José é rei? Não. É Maria. Vocês imaginem Mateus e a comunidade de Mateus a compor a Sagrada Escritura, portanto, a escrever estes textos. Vocês imaginem a forma que eles vão utilizando para, nos pequenos particulares, que nós depois temos que nos apoiar nos textos originais para entendermos, e eles são de tal forma súbeis que eles colocam a verdade da realeza de Maria apenas numa frase. Onde está o rei dos judeus? Ou viemos visitar o rei dos judeus. Ou encontraram o rei dos judeus. Vocês imaginem a argúcia daquelas pessoas no desvendar a identidade real, a realeza de Jesus. Porquê? Porque o descendente de David, quem é David? É rei. É rei de Israel. Então o descendente de David vai fazer o quê? Vai ser rei. E na época, o rei, a mãe do rei, tinham digamos assim, um peso muito superior àquele que nós hoje vemos nas monarquias. Porquê? Hoje nós temos a mãe do rei, é a rainha, então é viúva. O marido morreu, governa o filho e ela está para lá, viúva. Na época era o contrário. Nas pouquíssimas passagens do Antigo Testamento nós temos um exemplo incrível que nos ajuda a compreender esta realeza de Maria. Claro que se vocês quiserem a versão alongada do que estamos a dizer, está no site logosmariológicos.org um post no blog em relação ao dia de hoje de Nossa Senhora Rainha e feliz festa de Nossa Senhora Rainha, que por acaso foi o meu dia de batismo. Portanto, Betsabé, que se prostra diante de David rei, mas quando Salomão toma o trono, ele prostra-se diante da mãe Betsabé, rainha, e fala sentar à sua direita. Para vocês entenderem aquilo que significa ser rainha. E em épocas muito particulares, a rainha tomaria, a mãe do rei, tomaria conta do trono e dirigiria a nação. Estão a entender a importância da mãe do rei e como é melhor ser a mãe do rei do que a esposa do rei? Então, o rei dos judeus significa que Maria é mãe do rei. Logo, é rainha-mãe. Cumpre a profecia de Isaías 7,14, o descendente de David, do rei a casa, etc, etc. E também Miqueias 5,12, que fala de um nascimento em Belém. Se vocês lerem Miqueias, o profeta Miqueias 5, 1 a 2, diz que se fala de um nascimento em Belém, que é a pátria do rei David, de onde nasceria o rei e pastor de Israel. Estão a ver a construção que está por trás para desvendar, sim, a identidade de Jesus, mas sim a ligação entre Jesus
e Maria em Mateus, em textos que nos parecem tão simples, desprovidos de um significado profundo. Vamos então passar para Maria na história da salvação em Lucas. Ora, já vimos Paulo, qualquer coisa, Marcos, qualquer coisa, não vimos as genealogias, não nos vamos ocupar disso hoje. Vimos depois Mateus, que tem mais sobre a questão de Maria, e quando chega a Lucas é uma explosão. Sendo que depois, quando chega a João, não vamos ver muitos versículos sobre Maria, mas vamos ver versículos muito densos sobre Maria. Então, temos aqui o episódio da Anunciação. Vamos apenas tirar algumas pequenas conclusões para a espiritualidade mariana. O anjo anuncia à Virgem o nascimento do Cristo Senhor. Acontece a maternidade divina da Virgem. O anjo enviado chama-se Gabriel. Por que é que ele se chama Gabriel? Porque se vocês olharem para Daniel, capítulo 9, versículos de 21 a 27, o anjo que anuncia o nascimento de Messias chama-se Gabriel. Depois temos o cenário da Virgem. Ora, no cenário da Virgem, o que é que nós temos? Uma jovem virgem que está numa época social desprezível da época. Vamos aqui fazer um bocadinho de justiça àquilo que é a cultura hebraica, àquilo que o texto diz e àquilo que o texto não diz. O texto não diz que Nossa Senhora era pobrezinha que andava de porta em porta a pedir esmola com um tacho, uma panela, para ter alimentos. O texto refere-se a uma condição que a mulher que não tem filhos não cumpre o primeiro mandamento da lei de Deus, que é crescei e multiplicai-vos. É o primeiro mandamento na Bíblia da lei de Deus. Então, assim sendo, a fecundidade trazida pela mulher, porque o homem grávido não fica, naquele tempo agora já nem sei como é que as coisas estão, não interessa. O que é que acontece? O homem garante a descendência, garante a sustentabilidade da casa, a mulher garante a fecundidade. Assim sendo, virgem. Primeiro, mulher já era uma desgraça. Depois, nascer mulher e ainda não ter filhos era o pior que se podia acontecer. Assim sendo, a pobreza da condição humana é transformada pelo Espírito em mãe do Senhor, segundo a dinastia de David. Em linguagem de rua, Maria, no texto, para quem conhece cultura hebraica, em poucos versículos, vai de pobre, virgem, não mãe, a mãe de Deus, mãe da descendência de David. Estão a entender a passagem? O anjo chega, entra e diz Caire, alegra-te. Este Caire é muito particular. Exulta pela salvação de Cristo Senhor, depois nós vamos ver mais tarde em outros textos isso acontecer. Refere-se a uma passagem de Sofonias 3,14 que diz: grita de alegria, filha de Sião, canta Israel, alegra-te, exulta todo o coração, ó filha de Jerusalém. Então, Lucas está a chamar a Maria o quê? Filha de Sião. E não só. Quando Maria chega à casa de Isabel, todas as gerações te chamarão bem-aventurada. Bendita és tu entre todas as mulheres e o fruto do teu ventre, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, depois de Magnífica, etc. O que é que nós temos aqui para os exegetas? Nós temos o indício de que, sendo o primeiro e o segundo capítulo de Lucas os últimos a serem escritos, portanto, já filhos de um grande amadurecimento, e também Mateus, o primeiro e segundo, de um grande amadurecimento da comunidade pós-pascal, da comunidade que nasce da pregação do Pentecostes, que testemunha Jesus vivo e ressuscitado,
Então, assim sendo, aquilo que nós temos aqui, o que é? Temos aqui um olhar para trás e ver que a comunidade apostólica, imediatamente pós-apostólica, portanto, a primeira geração, já olha para Maria, já reconhece nela um dever de veneração, já celebra Maria desde os inícios. Não estamos à espera do Concílio de Éfeso em 431, quando fazem a declaração de Maria Theotokos, e então começou aí a difusão do culto de Maria. Curiosamente, eu encontrei isto num livro de Mariologia publicado no Brasil. Eu lembro-me que eu, quando estive em 2017, estive no Congresso Internacional Mariológico que fizeram na Unicap em Pernambuco e depois estive em Belém do Pará. E a dada altura eles tinham, portanto, uma mesa cheia de livros sobre Nossa Senhora. E vocês podem imaginar o defeito de Fabrico é aquele de chegar e agrapar tudo o mais possível. O que é que aconteceu? Num desses livros, deram um pequeno livro simpático. Culto de Maria. Bem, já o título já é um bocado estranho. Eu abri o livro. O culto de Maria começa-se a popularizar a partir do Concílio de Éfeso em 431. Ai, meu Deus. Não são alunos da Logos. Se não sabiam estas coisas, não é? A gente explica. Estão a entender? Fazem-se ideias pré-concebidas. Não vou dizer o autor, como é óbvio, nem vos direi mais o autor, portanto não vale a pena vocês perguntarem. Até porque nem sequer conheço a pessoa diretamente, se não dizia, se eu estivesse à frente da pessoa em privado, dizia ele, no teu livro, naquela página assim, aquilo não está assim lá muito explícito, podias-me explicar melhor. Caso contrário, como vocês podem imaginar. Contudo, se nós não formos às fontes, à informação séria dos especialistas, nós corremos o risco de ter ideias pré-concebidas e passar aos outros ideias pré-concebidas de geração em geração, que não querem saber da teologia, querem saber da ideologia. E nós vimos no século XX já quanto as ideologias mataram e fizeram mal e continuam a fazer mal. E que Deus nos ajude. Vamos então ao grande Magnificat. Eu tinha algumas dúvidas. Como é que eu vou explicar o Magnificat? A gente pode fazer um curso de mais de 12 aulas. Para vocês terem uma ideia, na Pontifícia Faculdade Teológica Mariana, nós temos um curso semestral do Magnificat. São 13 semanas, a multiplicar por 2 horas por semana. São 26 horas de aulas só sobre o Magnificat. E não chegam. Mas bem, vamos pegar então em São Paulo VI, na Marialis Cultus, número 18, está em português, está na internet, conseguiu condensar o Magnificat de uma forma soberba. O Magnificat, a oração por excelência de Maria, o cântico dos tempos messiânicos, no qual confluem a exaltação do antigo e do novo Israel, pois conforme parece querer sugerir Santo Ireneu, no cântico de Maria convergiu o júbilo de Abraão, que pressentia o Messias, e ressoou profeticamente antecipada a voz da Igreja. Exultante Maria clamava, em lugar da Igreja, profetizando: a minha alma glorifica o Senhor. Este cântico da Virgem Santíssima, na verdade, prolonga-se, tornou-se oração da Igreja inteira, em todos os tempos. São Paulo VI falou: Roma locuta, causa finis est. O que eu tenho para dizer acerca do Magnificat para agora está aqui. Vocês também já têm o PowerPoint, portanto. Então vamos passar aqui a Lucas 2, oferta do Menino Jesus no templo. Já conhecem a passagem, à memória. Eu reavivo-vos. Eles estão em Nazaré, sobem a Jerusalém pela festa de Páscoa, para cumprir os preceitos pascais. Perdem o filho, 3 dias depois, na caravana começa a procura dele, ninguém o tinha, voltam para Jerusalém, dolorosamente procuram-no, encontram-no no meio dos doutores, a explicar a palavra de Deus. Voltam-se para ele, eu e teu pai estávamos à tua procura, e ele responde: não sabias que eu me devia ocupar das coisas de meu pai? Nossa Senhora, que toma a palavra,
Nossa Senhora que toma a palavra. Reparem que São José acompanha Nossa Senhora, mas não entra no diálogo com Jesus. Não estamos a dizer que o evangelista era contra São José. Estamos a ver a centralidade daquilo que acontece. Então, vamos ver diretamente o que é que Nossa Senhora tem a ver com isto. Faz-se uma referência ao Espírito Santo, encontra-se o velho Simeão, agora, Senhor, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a vossa salvação, luz para se revelar às nações e glória de Israel, o vosso povo. Vemos também a profecia de Ana, temos concretizada a profecia de Malaquias 3, 1-3, que diz: eis que estou enviando o meu mensageiro para preparar o caminho à minha frente, e de repente chegará ao seu templo o Senhor que vós estáveis procurando, o mensageiro da aliança que estáveis desejando. Eis que chega, eis que ele chega, diz o Senhor dos Exércitos. Esta base, também esta base que Lucas tem por trás, como homem hebreu que abre os olhos para o completamento, para o completar das promessas, através da identidade messiânica de Nosso Senhor Jesus Cristo, que vai muito para além daquilo que seria o Messias. Então, temos aqui o chamado rito de purificação da mãe. A comunhão da mãe com o filho na partilha da experiência do mistério. Já vamos ver o que é que isto significa. Simeão revela a identidade do menino como glória, invoca o mistério da Páscoa com a presença da mãe. Ambos se purificam e diz: uma espada trespassará a tua alma. Ora, depois a exegese foi subdividindo, bem, a espada seria a dor da cruz, por um lado, depois outro dizem que é a palavra de Deus que separa as águas. Exegetas contemporâneos, procurando os significados profundos, já começam a dizer, reparem como a estrutura da oferta no templo é igual à estrutura da Páscoa. Vão até Jerusalém, na festa da Páscoa, perdem Jesus, 3 dias depois o encontram, uma vez encontrado, não compreendem, guardam as coisas no seu coração e Jesus cresce em estatura e graça. E é exatamente isso que nós vemos nesta revelação de Jesus aos 12 anos. Passagem desconcertante, é verdade. Eles não compreenderam, é verdade. Mas não é uma biografia o que nós estamos aqui a tratar. Estamos a falar de cristologia, no sentido em que fazer ver a quem toca no Evangelho qual é a identidade deste homem que é Deus. Como se desvela. Vocês sabem que a palavra desvelar, tirar o véu, em grego se diz apokaluptein. Livro do Apocalipse. Vem deste tirar o véu. Então o que é que nós temos aqui? Que Jesus, nascido por obra do Espírito Santo da Virgem Maria, é na realidade o Filho de Deus. Encontramos que Jesus se auto-revela. É verdade. Encontramos um diálogo entre mãe e filho. Reparemos que na passagem anterior da apresentação de Jesus, nós temos novamente o quê? A mãe e o filho, que se introduzem nos mistérios daquilo que são os mistérios do povo hebreu, que depois se concretizam em mistérios de Páscoa. Ouvimos, eu já vos falei daquilo que aqui acontece, que só o filtro da fé de Maria pode esperar aquilo que acontecerá. E depois temos a vida de Jesus adolescente, que eles descem de Jerusalém, encontrado uma vez, 3 dias depois, etc. E eles descem em Jerusalém, e descendo em Jerusalém, Jesus, por um lado, Jesus era-lhes submisso. Por outro lado, Maria, não compreendendo, conservava, contemplava, confrontava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, diz Sofia. Se vocês quiserem saber mais sobre Sofia e o significado profundo, vejam a live que nós fizemos com a artista sacra Mari Bueno, que está no nosso Instagram, sobre a Igreja de Santa Sofia, o percurso iconográfico, o que é que significa.
Portanto, Jesus crescia em sabedoria, a Hokmah hebraica, os livros sapienciais falam da Hokmah, e em graça. A palavra graça em grego diz-se charis. Charis é a palavra que dá origem à nossa caridade. Onde há caridade, ali habita Deus. Portanto, a caridade não é dar a esmola ao pobre. É algo muito mais profundo. Já falamos que é uma antecipação da Páscoa e já falamos que Maria conserva todas estas coisas no seu coração. E com isto, chegamos a Pentecostes. Ora, chegando a Pentecostes, nós temos uma passagem de veras singular. Porquê? Portanto, Atos dos Apóstolos, 1,14, todos eles perseveravam em oração comum junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O que é que nós vemos nestas passagens? Nós vemos que Jesus, em Lucas, e depois é a tradução lucana que escreve os Atos dos Apóstolos, termina com Jesus ressuscitado, que diz que eles devem permanecer em Jerusalém, que diz que eles devem permanecer em oração, que lhes será enviado o dom do Espírito e que com esse Espírito eles andarão a testemunhar Jesus vivo e ressuscitado. Termina Evangelho de Lucas. Abre Atos dos Apóstolos. Onde é que eles estão? Em Jerusalém, em oração, esperando o dom do Espírito. Nesta descrição de presenças deste grupo, a única que é nomeada por nome é Maria, a mãe de Jesus. Ou seja, é nomeada Maria enquanto mulher, a sua função enquanto mãe e, obrigatoriamente, a mãe do ressuscitado, a mãe de Jesus, que é Deus. Portanto, Maria, mãe de Jesus, é como se vocês descrevessem um grupo de pessoas e nesse grupo de anónimos, vamos lhe chamar assim, estavam homens, mulheres, discípulos, parentes de Jesus, e Maria, a mãe de Jesus. Então nós vemos esta função de mulher ao serviço do Evangelho. Nós vemos que desde os Evangelhos de infância não aparece mais Maria na obra de Lucas. Portanto, Lucas 1 e 2 são os últimos capítulos a serem escritos. Portanto, imaginem Lucas a começar do capítulo 3, escreve todos os capítulos e depois o maturar teológico da comunidade escreve o primeiro e o segundo, que colocam no início, está bem? Hoje pode-nos parecer estranhos porque nós estamos habituados a contar histórias. No dia 2017 aconteceu isto e no 2018 aconteceu aquilo e por aí adiante. Na época era diferente. Eles contavam capítulo por capítulo, não estavam sequer divididos em capítulos, é uma divisão posterior da Sagrada Escritura, e depois, se eles tivessem que acrescentar no amadurecer da fé e do Espírito Santo que guia a verdade toda inteira, então depois iam-se referir novamente àquilo que vinha para trás. Então, temos uma função da mulher ao serviço do Evangelho, aparece novamente como filha de Sião, como povo da aliança, como, vou-lhe chamar, como centro da comunidade nascida do ressuscitado. Nascida do ressuscitado. Nesta passagem encontramos a continuação do Jesus histórico que nasce pelo Espírito Santo com Maria. A Igreja nasce com o Espírito Santo, os filhos do Filho, não é? Os filhos no Filho, nascem com o Espírito Santo, com Maria. E esta é a Escritura que nos diz de geração em geração, de geração em geração. Imaginem a bomba atómica espiritual que nós aqui temos. O Espírito Santo e Maria. O Espírito Santo e Maria. Quão bom é o nosso Deus. E depois chegamos então ao mais denso dos evangelhos, realmente muito denso, São João, que diz, bodas de Caná, abre o evangelho, estamos em João 2, conclusão da vida terrena de Jesus, João 19, 25 a 27, Maria. Em São João, Maria só aparece 2 vezes, logo não era muito importante. Aparece no início da vida pública de Jesus
aparece no final da vida pública, tracinho terrena de Jesus, nos dois momentos mais importantes que formam um díptico entre eles. Pensem, irrompe a vida eterna. Já agora em São João não existe reino de Deus, existe vida eterna, e a vida eterna em São João consiste em acreditar em Deus Pai, no Filho que ele enviou, por obra do Espírito Santo. Esta é a definição de vida eterna em São João. Não é algo que acontece depois de nós morrermos. Maria abre o Evangelho e conclui na cruz. Vemos um tríptico: Jesus, Maria, discípulos. Chegamos à cruz, Jesus, Maria, discípulo amado, e claro, o discípulo amado significa todos os redimidos. Então temos um papel fundamental da mãe de Jesus. Já agora, João nunca diz o nome de Maria, utiliza a palavra mãe de Jesus e a palavra mulher. Por isso é que eu vos disse que existem algumas teorias em que é o Evangelho no feminino. A feminilidade do Evangelho de São João é surpreendente para a época. A atenção que ele dá no interloquir entre Jesus e a mulher. Jesus e a mulher. Ou Jesus e as diversas mulheres que compõem portanto, o património de São João. Nesta posição singular, nós vemos também na cruz, que na crucifixão de Jesus temos 5 episódios. O central é mãe e o discípulo amado. Portanto, nós, mentalidade grega, estamos habituados a construir um texto e o principal é a conclusão. Ou fazer um filme e o principal está no final. Na cultura hebraica, o principal está no centro. O que é que está no centro dos 5 episódios da cruz? Mãe e o discípulo amado. Que já vocês conhecem a passagem de cor. Então, Jesus tem a tabuleta a dizer que é rei. Jesus reina, é levantado da terra, atrai os filhos dispersos, e os filhos dispersos, os redimidos, encontram como mãe quem? Maria. Então a herança, e dito isto, expirou. Portanto, e dito isto, deu-nos o Espírito. Em São João, o Pentecostes corresponde ao momento da cruz, não corresponde nos 50 dias depois da Páscoa. Então, quais é que são as duas coisas que Jesus deixa aos redimidos, àqueles que têm fé? O Espírito Santo e Maria. Está lá. O Espírito Santo e Maria. São Lucas, Espírito Santo e Maria, e nasce o Verbo Deus. Espírito Santo e Maria, e nasce os filhos no Filho. E assim, nós chegamos ao Apocalipse 12, uma passagem tão contestada. Alguns dizem a mulher do Apocalipse 12 é Maria, outros dizem é a Igreja, a comunidade dos salvados. Tivemos que esperar até à época contemporânea para vermos exegetas a fazerem percurso palavra depois de palavra, para concluírem aquilo que para nós se calhar é fácil. Que dizer Maria ou dizer Igreja na fase final do Novo Testamento é a mesma coisa. E eu aqui cito uma passagem de von Balthasar que me marcou ao longo da minha vida, quando ele diz que a Igreja, mesmo quando é pecadora, não é santa, não é imaculada, mas em Maria encontra o seu núcleo santo e imaculado, para ela poder dizer de si própria: creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Se não fosse Maria. Então, a mãe de Jesus não é identificada em Apocalipse 12 por uma simples concepção, devoção. Fica bem que esteja ali Maria. Não. Entender um sentido eclesial e não entender Maria e vice-versa é complicado. E, de facto, o Concílio Vaticano II termina um documento sobre a Igreja com Maria. Então, assim sendo, a Igreja sem Maria está num déficit, porque não tem uma concretização. Torna-se um conceito, torna-se qualquer coisa de abstrato. Em vez de Igreja como modelo, não é um modelo de Maria para a Igreja, é nesse modelo que a Igreja é mãe e não é madrasta.
É nesse modelo que a Igreja pode, melhor, é santa e não é pecadora. Então, mulher. Em João, a palavra mulher, guné, aparece em São João em 5 episódios. Na Samaritana, na Maria de Magdala, que depois encontra Jesus ressuscitado. Vamos tirar estes para o lado. Vamos ficar com 3 episódios. Este mulher. Nas bodas de Caná, que entre mim e ti é mulher, ti emoi kai esoi guné, junto à cruz, mulher és o teu filho, e depois a mulher do Apocalipse. E é a mesma tradição joânica que escreve os textos. Mulher, mulher, mulher. Então, assim sendo, deixo-vos com uma frase que está na página 91 do livro, Nascido Mulher. Podemos concluir que a importância quantitativa da Mãe do Senhor no Novo Testamento não é significativa para falar de uma marianidade da espiritualidade cristã do estilo neotestamentário. No entanto, a questão permanece. Se o papel de Maria na história da salvação é singular, o que as Escrituras dizem sobre a Mãe de Jesus? Partindo do princípio, pelas Escrituras, sabemos que a fé é a resposta do homem ao plano salvífico de Deus. O anúncio do Novo Testamento não atribui a Maria virtudes e méritos. Em vez disso, o reconhecimento do seu papel enquanto mãe e modelo. Isto acontece com uma atitude de veneração para com ela e com a acolhida do seu papel materno. Estes elementos de fundamentação bíblica traçam as linhas mestras da espiritualidade cristã contemporânea, que nas próximas aulas vamos tratar uma por uma. Assim sendo, muito obrigado pela vossa atenção e ficamos, como habitualmente, ao espaço para as vossas perguntas e vamos a ver se eu consigo responder. E eu tenho a certeza absoluta que a Eliane vai colocar uma pergunta. Se eu não a fosse incomodar, Eliane, não era eu. Os alunos já sabem, todas as pessoas que eu conheço pessoalmente de fora, antes da Locus, atualmente na Locus eu conheço pessoalmente, tenho por hábito saudar durante as aulas. Ora, vamos à primeira pergunta. Gostaria de entender melhor o significado de Maria guardar as coisas no seu coração. Então, guardar pertence ao verbo sumbalein, que significa de onde provém a palavra símbolo. Sumbalo significa, sun, espaço, balo, significa pegar nas coisas e metê-las todas juntas. Diabalo, de onde provém a palavra diabo, significa dividir as coisas. Maria colocava juntas as coisas que pertenciam à divindade de Cristo e à humanidade da Terra. É aqui a explicação. Como sabemos que Maria viu Jesus em primeiro lugar após a ressurreição? Ora, a base da Mariologia é a Escritura, a tradição e o magistério. Se nós tentarmos entender, como eu na live que fiz com o Padre Marcos, que alguns de vocês viram, onde é que a assunta está na Bíblia. Se nós tentarmos ver na Bíblia, única e simplesmente, um livro de regras ou notícias biográficas, cronológicas, também as tem. Mas estamos a errar. Daí o profundo significado espiritual da Escritura. E o significado espiritual da comunidade à qual o Espírito Santo a guia à verdade toda inteira. Porque se a Escritura, se a palavra de Deus correspondesse única e simplesmente à palavra escrita, frases como a palavra cresce com quem a lê, não se poderiam dizer. Até aqui estamos explicados. E se acompanharam a aula anterior, melhor ainda. Então, assim sendo, se a comunidade cristã, na sua tradição,
reconhece um profundo significado espiritual de Cristo aparecer em primeiro lugar a Maria após a ressurreição, não será no significado direto dos textos, mas será no significado indireto dos textos que nós encontraremos a fundamentação bíblica. Claro está que uma pergunta nós podemos colocar. Jesus, ressuscitado, perante a mãe, junto à cruz, que vive a sua compaixão, poderia não aparecer a sua mãe em primeiro lugar? Ela que manteve a esperança da Igreja em Sábado Santo? Sobre isto, existe uma tese de doutoramento feita por um brasileiro, Dom Rafael Maria, na Pontifícia Faculdade Teológica Marianum, sobre Nossa Senhora dos Prazeres, conhecida por Santa Maria Gaudiorum. São 2 volumes. Quem quiser, tenha a vontade de ler uma tese deste porte. A presença de Maria no Novo Testamento foi tão importante quanto a um apóstolo de Cristo, ou até mais de alguns apóstolos? Pois, esta é uma boa questão e é uma questão... não é delicada, é uma questão que é preciso sair das ideologias. Qual é a primeira ideologia? Existe Jesus, existe Maria, o resto é paisagem. Essa é a primeira ideologia e está sempre a retornar. Segunda ideologia. Jesus fundou a comunidade dos apóstolos, alicerçada em Pedro, e Maria era apenas um pormenor secundário, sem grande importância. Infelizmente, esta tendência é comum. Basta ver a ausência ou a quase ausência de formação mariológica séria que atualmente é proposta nas diversas faculdades de teologia. Congregações marianas, estou a falar das que eu conheço em Roma, no Brasil é diferente, assim o esperemos, congregações marianas, centenas de membros, institutos, ordens, que não dispõem de ninguém formado em Mariologia. Eu, Daniel, mas isto é uma concepção minha, considero isso uma traição ao carisma. Graças a Deus existem logos mariológicos que promete tentar fazer o melhor que se possa para fazer chegar a Mariologia a todo o mundo. Então, Maria nem é mais nem menos importante que os apóstolos. Maria está na Igreja, mas tem uma missão completamente singular. Por isso é que junto à cruz nós vemos o discípulo, a mãe e o Espírito Santo, que Jesus exala no momento da morte, até porque em São João, lembrem-se, Jesus diz: dou-vos aquilo que eu possuo, referindo-se ao Espírito Santo. Próxima pergunta. É comum ver homilias sobre a passagem das bodas de Caná como a intercessão de Maria. Já ouvi alguns padres e professores que não se trata de intercessão. Poderia explicar? Que não se trata de intercessão. Eu nunca chegaria a esta conclusão, porque se não fosse a intercessão de Maria, qual é que é o significado da passagem? Explicar que Nossa Senhora dá aquele jeitinho brasileiro a Jesus, esvaziaríamos isso de um significado espiritual, cristológico, mariológico profundo. Para tentarmos já separar as águas. Que a mãe manda no filho, já estamos a perder. Que a mãe, ao lado do filho, o ajuda e o filho se deixa ajudar, mesmo não precisando, Deus quer a nossa ajuda, ainda que não precise dela. Querem ver um exemplo? São João Paulo II visitou doentes, penso que terminais, e disse-lhes: vós, com o vosso sofrimento que aceitais em nome de Cristo, sois, está escrito, corredentores da humanidade. Isto é,
existe uma ajuda que nós damos a Deus. Porque todas as vezes que fizerdes isto aos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. As obras de misericórdia, estão a entender? Maria ajuda a fé dos discípulos que, a partir daquele sinal de Jesus, viram e acreditaram. Está no final das bodas de Caná. Então, existe uma cooperação de Maria à fé dos discípulos. Vamos tirar a inversão, está bem? Para não dar confusão. Vamos colocar, mesmo como o Concílio Vaticano II diz, cooperação de Maria na obra da salvação. Assim conseguimos já eliminar termos que depois remetem para outras coisas. Bodas de Caná, existe a cooperação de Maria na obra da salvação. Ponto. Sim, temos uma frase completamente atualizada com as nomenclaturas atuais. Poderíamos dizer que a mulher do Apocalipse seria uma realidade dinâmica? Sim. Dinâmica porquê? Porque conflui duas identidades, Maria e Igreja. Quando é que Maria e Igreja estiveram separadas e não se tocaram? De acordo com a Sagrada Escritura, desde o início. Sempre se tocaram, sempre estiveram juntas, sempre se identificaram, porque na comunidade de Pentecostes estava Maria, a mãe de Jesus. Daniel, teremos outras oportunidades de você dissecar a presença de Maria nos Evangelhos, principalmente o de São João? Sim. Não agora, não temos tempo. Na sua opinião, qual a passagem da Bíblia mais reveladora sobre o importante... reveladora e importante sobre o valor de Maria no plano da salvação? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós somos servos da palavra. Nós rodamos, inventamos, dizemos, construímos, rezamos, adoramos, bradamos aos céus. E no final somos servos da palavra. E é só aí que somos livres. Muito bem, terminaram as perguntas. Vamos então aos nossos recados. Os livros da consagração chegaram ontem à noite, graças ao bom Deus, graças a Deus que isto com o Covid é de meter os cabelos em pé ou de perder os cabelos, e eu já perdi quase todos. Até segunda-feira nós iremos, portanto, enviar todos os livros, graças à administração da Logos, que trabalha 24 horas por dia, e aqueles que ainda não adquiriram os livros da consagração, que se chama de coração em coração, até esta semana é a deadline para adquirirem. Depois disso, já não se consegue. Porquê? Vamos tentar entender o percurso da consagração. Nós vamos ter 3 a 4 aulas em que eu vou falar isto de consagração à Nossa Senhora. O que é que isso tem a ver? Onde é que nasce? Tem origem na Sagrada Escritura? Foi querida por Deus? Ou foi uma invençãozinha devota de alguém aí no século XVIII? Deixo já a ideia. Depois, começam todos os dias o percurso oracional dos 28 dias de preparação, até chegarmos ao dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos, dia da proclamação da Assunção de Nossa Senhora, em 1950, por Pio XII, em que se fará a oração de entrega total a Nossa Senhora. Ora, quem faz o curso e não tem um livro, pode o fazer, o curso é gratuito, estejam à vossa vontade. É estranho. Porque é um curso de preparação portanto, para todo um percurso oracional todos os dias, em direta no Instagram. Está à vossa disposição. Contudo, se quiserem adquirir um livro, é esta semana. Vocês têm o WhatsApp da Logos Mariológicos, portanto, estejam à vontade e apressem-se no caso que